Então, o que acontece? Você começa a duplicar os seus... você começa a contratar outros profissionais para que você possa escalar a quantidade de demanda que você tem aqui. Ó. É muita coisa que a sua empreendedora começa a pedir para você. E aí você passa a ter mais devs aqui, de front-end, back-end, etc. Se você tem um monolitão aqui, ó, sabe o que vai acontecer? Você é o cara que sabe tudo. E aí, você vai começar a perder a paciência para explicar todo o sistema para todo mundo. E todo mundo vai ver o seu sistema e vai falar, nossa, que gambiarra aqui, nossa, que gambiarra ali. Vai começar a criticar o seu código, vai falando que o código dele podia ser melhor, você podia fazer as coisas mais desacopladas e etc. Mas mal ele sabe que você teve que apagar a fogueira o tempo inteiro porque você estava ajudando essa empreendedora a crescer e agora está no momento de refatoração. Então agora, por estar no momento de refatoração, o que tem que acontecer aqui? A gente precisa, então, dividir esse software em linguagens ou recursos que cada desenvolvedor tem skills para que a gente possa ganhar performance e também para que a gente possa ter facilidade de contratar pessoas. Então, a gente consegue contratar pessoas que é um desenvolvedor front-end, consegue contratar um back-end, consegue contratar desenvolvedores com skills mais específicos, ao invés de ser um desenvolvedor full cycle que sabe de tudo e ele é mais caro. Ou seja, neste caso, você que era o desenvolvedor que fez tudo, que sabe de tudo, passa a ser ali o CTO da empresa e você passa a contratar outras pessoas que vão ajudar você nesse desenvolvimento. Neste caso, o monolito começa a atrapalhar demais, gente. Por que ele começa a atrapalhar demais? Porque é o seguinte, você começa a usar o mesmo Git, você e todos os outros devs. Você também precisa melhorar essa performance, porque a rota de usuário não pode ser o motivo, né? O motivo para a ação de você ter que criar outras réplicas só porque esta máquina não vai rolar para você. Então, daí você começa a fazer esse fluxo aqui de cima. Ó. Você começa a fazer algumas coisas para você melhorar o seu sistema. Você passa a ter um pool de máquinas aqui sendo respondidas pelo Nginx. Você passa, no momento que a pessoa vai acessar o seu sistema por um aplicativo ou por alguma outra coisa, você passa aqui a ter um servidor de cache HTTP, na qual o seu front-end, quando vai bater na sua API, ou também quando o site vai bater no seu sistema, ele, ao invés de ele passar no seu site primeiro, ele passa por um servidor de cache ali, ó. Você não chama mais direto o seu banco de dados, fora que também você não tem mais um banco de dados, você passa a ter um cluster de banco de dados, vários bancos de dados interligados. E você coloca um cache aqui no meio, um cache de fragmento, como o Redis, como o Memcache. E aí, para você chegar no seu banco de dados, por exemplo, um aplicativo fez uma solicitação, ele passa aqui pelo DNS, esse DNS vai mandar no front-end, o front-end passa pelo serviço de cache HTTP das APIs, depois que ele passou por isso, ele bate no Nginx ali, ou num load balancer que vai cair no Nginx, que tem uma VPC aqui que vai resolver para você. Depois, quando ele vai entrar para solicitar alguma coisa no banco de dados, ele vai passar pelo servidor de cache de fragmentos, ele passa pelo servidor de cache de fragmentos, depois ele vai lá no seu servidor de banco de dados e retorna essas informações para você. Ok? Agora, se eu tenho que fazer uma solicitação entre um pool de microserviço com outro pool de microserviço, por exemplo, aqui eu tenho um microserviço de pedidos, e aqui eu tenho um microserviço de pagamento. E aí esses dois aqui precisam se conversar. Essa conversa, se a gente faz por HTTP, o que vai acontecer? Quando o seu cliente acessa o aplicativo, manda uma requisição que passa pelo seu servidor, passando por todo esse fluxo, e esse servidor faz uma transação HTTP para esse servidor de pagamento, ele vai ficar aqui, ó, processando. E depois ele pode dar timeout e o seu cliente ficou aqui olhando na tela. É daí que entram os serviços de mensageria, tá? Serviços como SQS, serviços como RabbitMQ, né? A próprio Kafka, né? O Kafka não vai ter FIFO aqui, mas o próprio Kafka também funcionaria nesse quesito. Ou seja, ao invés de você, com esse pool de servidores aqui de APIs, comunicar com outro pool de servidores de APIs, você manda uma solicitação para o seu servidor de fila. O seu servidor de fila, ele vai pegar esses dados e vai armazenar nesse serviço. E aí você tem uma espécie de consumidor
que vai receber essas mensagens e, através dessas mensagens que ele recebe, ele vai ir mandando esses dados para o seu servidor de meio de pagamento. Esse servidor de meio de pagamento faz o processamento e devolve a informação para a sua fila. A sua fila tem um outro serviço de e-mail que consome e descobre que você tem ali uma solicitação de envio. Quando ele descobre que tem essa solicitação de envio, ele pega essa solicitação de envio e faz o envio lá para o cliente final. Tá bom? Então, ao invés de você fazer uma comunicação HTTP diretamente, que pode ser mais lerda, e por quê? O HTTP ele tem um request e um response, ele precisa esperar responder aquele processamento. Então, ao invés de você ficar esperando ele responder, você manda isso para um servidor de fila, ou para um servidor de fila com Kafka, né? Na qual você vai ter um produtor, que vai ser você, que produziu aquela mensagem fica na fila, e aí você vai ter um outro consumidor que fica lendo essas mensagens na fila. É assim que funciona um SQS, é assim que funciona um RabbitMQ, é assim que funciona um Kafka, tá? É assim que funcionam esses serviços de mensageria. Então, quando você chega num ponto na qual você aumentou demais os seus clientes, você já fez réplicas, a quantidade de dev já está grande nessa empresa, aí vai começar a justificar você quebrar esse sistema por microserviços e assim você começar a fazer uma infraestrutura desse jeito, tá?